que é determinante para você decidir vir ou não à igreja? Tente responder aí para você. Eu vou fazer a pergunta novamente. O que é determinante para você vir ou não à igreja? O que você pensa quando vem à igreja? Qual a importância de estar na igreja? Qual o valor daquilo que se faz na igreja e como igreja para você? Você já parou para pensar nisso? A gente fala bastante sobre ser igreja e essas perguntas não nos tiram deste entendimento, desta compreensão. Pelo contrário, nos ajuda a pensar essa realidade de ser igreja, mas também de ser igreja, como igreja, na igreja. Pensando, inclusive, na igreja local. Eu quero falar sobre o texto que nós temos pela frente, Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20. E o tema da mensagem é: Jesus está entre nós. Esse é o tema da mensagem, Jesus está entre nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 9 a 20. Pode manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu farei a leitura e depois voltarei a alguns versos na sequência da mensagem. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós estamos na última parte introdutória do livro de Apocalipse. Nós já estudamos as 2 primeiras partes, e estamos na última parte, quando João continua a trazer detalhes de pontos já citados por ele. Remetente, destinatários, período, situação, tarefa, a sua tarefa e o conteúdo daquilo que ele tinha que registrar. Então, tudo isso nós já vimos um pouco nas 2 primeiras partes da introdução,
mas João continua a sua introdução, trazendo novos detalhes. Nós podemos, meus irmãos e irmãs, estruturar esse texto que nós acabamos de ler de algumas formas, dependendo da ênfase que queremos dar, mas buscando ser o mais simples possível, na expectativa de deixar o texto falar. Eu vou conduzi-los ao estudo dessa parte do texto a partir dos dois principais personagens que estão descritos aqui, tá bom? Então nós vamos a mais detalhes do que isso, e em algum momento nós voltaremos a esses detalhes, na sequência das nossas mensagens. Em alguns momentos nós voltaremos a alguns dos detalhes aqui nesse texto. Mas eu quero conduzi-los a compreender esse texto, então, a partir dos dois principais personagens descritos. Quais são os dois principais personagens descritos no texto que nós acabamos de ler? O primeiro é João. Esse é o primeiro personagem, né? Então, vamos entender aquilo que o texto, aquilo que João completa na sua introdução, falando acerca de si mesmo, acerca da situação que ele estava vivendo e da tarefa que ele tinha pela frente. A primeira coisa que ele apresenta é sua identificação. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João é o apóstolo. Como vimos na segunda mensagem, quer dizer, na mensagem anterior, nenhum outro João, no seio da igreja primitiva, teria autoridade e reconhecimento para se identificar simplesmente com o nome João. Somente o apóstolo seria assim reconhecido pelas pessoas, principalmente numa carta ou num livro enviado. Pessoalmente, as pessoas o veriam, e aqueles que o conheciam iriam identificá-lo. Mas escrevendo para um grupo de pessoas, o único que no meio da igreja seria imediatamente identificado com o termo João, seria João o apóstolo. E é interessante porque há uma progressão na revelação de João como o responsável humano pelo registro desta revelação. Olha, no capítulo 1 aí, versos 1 e 2, nós temos João, o servo que testemunha. É assim que ele se apresenta. No capítulo 1, versos 1 e 2. Ele é João, o servo, e aquele que testemunha. No capítulo 1, verso 4, ele é João, o responsável pelo envio da revelação. Aquele que Deus escolheu para registrar e para enviar para as igrejas esta revelação. E agora, no verso 9, ele é o João, o irmão e companheiro na tribulação e na perseverança em Jesus. Então você vê, a gente percebe na sua introdução, dividida aí em 3 partes, que há uma progressão na identificação de João. Em cada momento, João acrescenta algo acerca da sua identidade. E todas essas descrições apontam para João, o apóstolo. Essa é a sua identidade, né? Onde ele se encontrava, ainda no verso 9, que já foi lido, na ilha de Patmos, preso por causa do evangelho. Ele foi banido para a costa da Ásia Menor, né? Aqui, não sei se vocês vão conseguir identificar, mas foi o melhor mapa que eu consegui, tá? Isso fica na Turquia, hoje, né? Nossa conhecida Turquia. Este é o único livro do Novo Testamento que menciona o local em que
o livro fora escrito. A ilha de Patmos continua, a cerca de 60 quilômetros de Mileto, uma cidade conhecida e citada no Novo Testamento, inclusive por Lucas, no registro em Atos, quando diz, de Mileto, Paulo mandou pessoas a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, Atos capítulo 20. Tá? Então você tem a citação ali de Mileto, e servia como porto de Éfeso. Então, Patmos é uma ilha rochosa e vulcânica, para a qual o governo romano, naquele período, nos séculos I e II, enviava os exilados. Então, durante o fim do reinado do imperador Domiciano, mais ou menos nos anos 81 a 96, depois de Cristo, João foi mandado para a ilha de Patmos, como ele diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não foi para evangelizar, não foi para fazer missões, o que seria comum por parte dos apóstolos. Ele foi banido para lá. E é de lá que o Senhor vai, então, chamar João para esta tarefa de escrever este livro e enviar às igrejas. E isso responde à próxima questão. Para quê? Versos 10, 11 e 19. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E nós temos aí as 7 igrejas que estudaremos na sequência das mensagens, tão conhecida, essa lista. E aí, verso 19, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, a sua tarefa era escrever um livro e enviar para as igrejas. Ele tinha que registrar tudo o que seria revelado e enviar para as igrejas. Deus tinha um propósito com isso. E nós podemos facilmente identificar um desses propósitos, porque nós estamos hoje estudando este livro, porque ele foi enviado para as igrejas. E de alguma forma Deus manteve este registro até os nossos dias e o incluiu como parte do cânon, como parte das Escrituras. E é por isso que nós estudamos, e as igrejas, ou a Igreja do Senhor, ao longo dos anos, estuda este livro. Agora veja, a sua identidade, a identidade de João, discípulo e apóstolo da igreja, o motivo dele estar na ilha e sua tarefa em receber, registrar e enviar a revelação, tudo isso estava centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo que João apresenta acerca de si, desde a identidade até a razão de onde ele estava e por que ali estava, e a tarefa que ele tinha pela frente, tudo isso jogava luz para a pessoa de Jesus Cristo. E este é o nosso segundo e principal personagem no texto, Jesus. Então vamos olhar o que o texto fala, o que João fala, ou registrou acerca de Jesus aqui. Primeiro, a sua identificação, versos 13 a 16. Eu quero ler de novo, porque traz uma série aqui de palavras e de formas para tentar identificar a pessoa de Jesus. Versos 13 a 16. Vou ler do 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã,
como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Muitas imagens, né? Isso aguça a nossa mente e a nossa, inclusive, criatividade, que nem sempre é boa. Porque a gente começa a tentar dar sentido para todos esses símbolos aqui apresentados. Mas a verdade é que João, e aqui é o mais importante nesse momento, João está tentando descrever o que viu. A visão de Jesus glorificado. Não é a única visão que ele terá neste livro. Não é o único momento, não é o único momento que Jesus vai surgir, ou vai aparecer, e inclusive apresentar um cenário específico. Não, nós temos isso por muitas vezes neste livro. Mas João está tentando descrever o que ele viu. Um Jesus glorificado. Lembre-se de que não seria fácil para ele entender e descrever uma visão não somente incomum, mas incomum por ser de outra realidade. Poderia ser incomum sendo parte desta vida, da criação. Mas ele está vendo algo que está além da nossa realidade, que não é comum para os homens, não é comum para a terra. E é por isso que nós lemos nesse texto, e não sei se você percebeu, tanto a expressão como, parecido. Você percebeu isso no texto? O tempo todo? Vamos olhar o texto de novo? Esse é um exercício, porque a gente vai perceber isso o tempo todo no livro de Apocalipse. Então isso é importante para a gente, na hora de fazer a leitura do texto, entender o que é literal e o que não é literal. A literalidade aqui está na descrição de João, daquilo que ele escreveu. E na tentativa de apresentar o que estava enxergando. Olha de novo aí, ó. Verso 13. E no meio dos candeeiros, qual é a palavra? Semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Percebe? E aí no final do verso 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então João está tentando descrever. Imagine você ver algo que você nunca viu e que não faz parte da vida, do cotidiano, da visão das pessoas, algo que diz respeito a uma outra realidade, e você então vai descrever com o conhecimento que você tem deste mundo, do seu dia a dia. João está descrevendo dessa forma. E se nós entendermos, ou sermos recordados, do período em que ele escreveu este livro, ou ele tentou fazer essa identificação, a dificuldade aumenta. Porque de lá para cá já se passaram muitos anos. E muito conhecimento surgiu para tentar descrever aquilo que ele estava vendo. Né? Pois bem, algumas dessas figuras que João apresenta vão receber significado no decorrer da revelação do livro. Você vai perceber que algumas dessas figuras vão surgir novamente e vão surgir dando significado, apresentando
uma compreensão exata do que o texto apresenta, do que João descreve. Mas considerando somente a introdução, nós estamos na introdução? Então, se considerarmos esse texto, só o capítulo 1, não há muito o que conjecturar. Nós poderíamos já começar a fazer algumas ligações com capítulos na frente e falar, olha, tal coisa parece que é isso, porque lá no texto, no capítulo tal, aparece, mas nós vamos fazer isso quando chegar no capítulo. E aí vamos voltar para este início, para esta introdução. Olhando o capítulo 1 e vendo essas descrições, a gente não tem muito o que ficar tentando adivinhar o significado daquilo que João está apresentando, mas sim reconhecer uma descrição glorificada que identifica esplendor, força e autoridade. Por enquanto é isso que João está descrevendo. Ele viu o Senhor. Isso é fácil de perceber. Pelas próprias palavras do Senhor, não é? Quando ele começa a falar, eu sou aquele, o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, por exemplo. Então, nós conseguimos entender isso, e pelo cenário descrito, que vamos considerar em breve. Mas o que João está apresentando é uma imagem, uma cena, um cenário em que Jesus Cristo aparece de forma glorificada, na sua visão para ele. O que levou, e isso, na verdade, levou João a ficar, ele mesmo diz, atemorizado diante desta visão. E é exatamente por isso que Jesus o tranquilizou. Versos 17 e 18, vamos voltar a ele. Quando o vi, ele descreve, e aí diz, quando o vi, caí a seus pés como morto. Como morto, ok? Como? Ele não está dizendo, eu caí morto. Eu caí atemorizado, como se estivesse morto, entregue. Essa é a ideia. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então esse é Jesus. Jesus é identificado de maneira glorificada aqui. Tá? Agora, a sua presença entre os candeeiros. Isso está aí nos versos 12 e 13 já lidos, e também no verso 20. É interessante o fato de João, primeiramente, descrever o cenário, e somente depois a pessoa de Jesus. Então, quando ele olha e fala acerca, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, isso no verso 12, vi 7 candeeiros de ouro. O que são os candeeiros? Podem responder. Nós já lemos no texto. O que são os candeeiros? São as 7 igrejas. Como é que a gente sabe? O verso 20 fala. Preste atenção nisso aqui. Isso é importante para qualquer livro das Escrituras. Aliás, para qualquer texto, inclusive fora das Escrituras. Mas se você vai estudar qualquer livro das Escrituras, tem que prestar atenção a essas coisas. E um livro como Apocalipse, mais ainda. A atenção tem que estar apurada, atenta, mesmo, sensível ali a todos os detalhes. Porque quando o texto responde, quando o texto identifica, a gente não tem muito o que discutir. Verso 20, como foi mencionado, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto. Acabou.
né? São as 7 igrejas. E o mais interessante no cenário descrito é que o Senhor Jesus, é o que caminha no meio dos candeeiros. A gente não viu isso ainda na leitura aí. Mas olha o capítulo 2, verso 1. Só o verso 1. A gente não vai dar na sequência, não. Olha aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Muito bem, a gente para aqui a leitura, porque o capítulo 2 em diante já é um outro texto, e na sequência, e nós estudaremos em breve. Mas ele traz uma informação, na verdade 2 informações importantes para as figuras que ele menciona no capítulo 1. As 7 estrelas e os 7 candeeiros. E isso é interessante, porque João descreve Jesus como aquele que anda entre os candeeiros. O Senhor é aquele que não somente está próximo, mas anda no meio de suas igrejas. E veja que a aplicação aqui, pelo menos de forma imediata, é falando acerca da igreja local. Porque ele fala das 7 igrejas. 7 igrejas reais, históricas, às quais o livro foi direcionado, foi enviado. E ele vai falar acerca, vai mandar inclusive uma carta para cada uma dessas igrejas. E ele fala que Jesus é aquele que anda no meio de suas igrejas. Ele é aquele que as supervisiona. O que combina perfeitamente com o conteúdo das cartas que nós estudaremos, enviadas às 7 igrejas, né, combina perfeitamente com essa ideia. Porque para cada uma dessas cartas, ele é aquele que as conhece detalhadamente. E ele sabe exatamente do que elas necessitam. E a gente vai ver isso nas cartas. Ele fala do problema de cada igreja, quando há problema. Ele elogia cada igreja naquilo que tem de ser elogiada a igreja. Ele se identifica como aquele que resolve o problema da igreja. Ele é aquele que tem solução para a igreja. É assim que ele vai apresentar as suas cartas às igrejas. Por que isso acontece dessa forma? Porque ele é aquele que as supervisiona. É incrível. Pois talvez muitos possuem a ideia de um Jesus distanciado. Um Jesus que está no céu, distante, recebendo adoração e contemplando superficialmente aquilo que lhe interessa no meio da igreja. O texto apresenta uma situação completamente oposta. Jesus presente, caminhando entre suas igrejas, a par de toda a sua realidade e de tudo que é realizado por ela. E de tudo que não é realizado por ela. E que deveria ser realizado. É assim que Jesus vai apresentar o seu conteúdo para as igrejas, para cada uma das igrejas, de maneira particular. Particular. Então, Jesus é aquele que não somente está próximo, mas ele anda, supervisiona as suas igrejas. Nas cartas às igrejas, ele diz: conheço as tuas obras. O Senhor sonda a motivação, a ação e a omissão dos que são seus. E ele está falando para a igreja local, meu irmão, minha irmã. Ele não está falando simplesmente e exclusivamente para a sua igreja universal, a igreja invisível, a igreja desde o início até aquela que hoje se estabelece
em todos os cantos, ele está aqui, isso está sendo aplicado para a realidade, para a relação de Jesus Cristo com a igreja e com a igreja local. O Senhor julga e direciona conforme a realidade de cada um, considerando o todo, o corpo. Nós estamos aqui, agora, em culto. O que fazemos, como fazemos e por que fazemos, é supervisionado por Ele, porque Ele está presente entre nós. Consegue entender isso? Nós temos que distanciar de nossa mente, de nosso coração, de nossa compreensão, essa ideia de um Jesus distanciado. De um Jesus que está a muito daqui. Sim, o Senhor é transcendente, mas também, como diz em sua palavra, Ele é imanente. E não só imanente nesta terra, de maneira específica. O que João está aqui registrando é que de maneira especial, de maneira particular, o Jesus que esteve morto, mas agora está vivo, esse Jesus, ele vive no meio de sua igreja. Cada uma delas, ele as supervisiona. Pois bem, essa é uma revelação muito importante para nós. Sua presença entre os candeeiros, sua presença entre as igrejas. E aí, nós temos algo que complementa. O seu segurar as estrelas. Versos 16 e 20. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E aí volta para o 20. E ele vai dizer ao mistério das 7 estrelas. As 7 estrelas, o que são as 7 estrelas? Os anjos das 7 igrejas. Agora pegou. Não é? Os anjos das 7 igrejas. E aí no verso 1 do capítulo 2, já direcionando para uma das igrejas, há um acréscimo na revelação. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então a ideia é mais ou menos essa. Olhem para cá. Eu vou tentar ilustrar. Ok? Então imagine, só imagine esse microfone, esses microfones aqui. Então eles são os candeeiros. E aí Jesus tem as 7 estrelas na sua mão e ele está andando no meio dos 7 candeeiros, supervisionando as suas igrejas locais, com as 7 estrelas nas suas mãos. Essa é a ideia. Esse é o cenário que João descreve. Ok? Há uma discussão do que seriam os tais anjos. Uns entendem ser anjos, seres angelicais. Outros entendem se tratar dos pastores das igrejas. O que você acha? Só pense, não precisa responder não. Agora não é pergunta para você responder, é para você pensar. Qual é a sua opinião? Pois bem, deixe-me apresentar algumas considerações bem objetivas na busca de nos posicionar diante da informação que temos, da revelação que temos. A ideia, ouça bem, eu disse que vou me posicionar, vou trazer informações ou considerações objetivas. Depois nós podemos, não somente durante a mensagem, mas até pessoalmente podemos responder algumas coisas. A ideia de que cada igreja possui um anjo, um ser angelical, é algo que não encontra eco em nenhum outro lugar nas Escrituras.
E isso, então, parece estranho na coerência de toda a revelação dada. Entenderam o que eu falei? Quando você olha para toda a Escritura, você não encontra eco, abertura, revelação para esta compreensão de que cada igreja local tem um anjo, um ser angelical. Você não encontra isso nas Escrituras. Você não encontra nenhuma vírgula para isso nas Escrituras. Certo? Então, quando você lê o texto, se você entende de forma imediata, usando a partir do termo anjo, que normalmente é usado e entendido como um ser angelical, a nossa reação imediata é estranhar, porque isso não é comum na revelação. Você não encontra isso de maneira comum. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Se fosse comum, nós teríamos naturalmente o que aconteceria nas igrejas, e aconteceria aqui também, é cada um querer conhecer o seu anjo. Né? Então, vamos cada um saber qual é o nosso anjo. Né? Se ele é forte, se ele é poderoso, se ele é bonito, se é feio. E aí, cada um ia querer, de alguma forma, lidar com isso. Se são anjos, segunda observação, segunda consideração, se são anjos, seres angelicais, para que precisam de cartas enviadas por um homem? Porque as cartas, e nós estudaremos isso, as cartas, as 7 cartas, são enviadas e direcionadas ao anjo, juntamente com a igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Está aí no capítulo 2, verso 1. Olha o verso 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Olha o verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Olha o verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Versículo 7 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. E verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Né? Então, se são anjos, seres angelicais, para que precisam de cartas enviadas por um homem? Porque Deus não lhes falou diretamente como sempre fez, ou sempre fizera, aos anjos. Aliás, nas Escrituras, em toda a Escritura, normalmente são os anjos que levam a mensagem de Deus, não os que a recebem, principalmente por carta, enviada a homens. Talvez seja exatamente por essa compreensão indevida que surgiu a prática, aí alguns anos atrás, bons anos atrás, de algumas pessoas escreverem cartas para seus anjos. Você já ouviu isso? Isso foi ensinado até em livro. Então tem gente que pega, escreve uma carta para o seu anjo, e aí tem gente que coloca debaixo da cama, debaixo do travesseiro, e assim de várias formas. Né? E aí, para cada um desse tipo de prática e de ensinamento, a nossa reação, a minha reação sempre foi livro, capítulo e versículo, para eu entender isso. Aonde está nas Escrituras isso? O que se aproxima disso, por uma interpretação incorreta, é a ideia de que as cartas foram enviadas para esses anjos. Né? Então, normalmente nas Escrituras, os anjos é que levam a mensagem de Deus para os homens, não que as recebe, dada por homens. Tudo isso soa muito estranho. Certo? Até aqui? Tudo bem? Agora, vamos para uma terceira consideração. O Novo Testamento possui 6 passagens, eu separei elas aqui para a gente ver,
6 passagens, eu estou falando só do Novo Testamento, em que o termo anjo em grego, como aqui usado, é direcionado a homens, como mensageiros ou emissários de Deus. Então não é novidade. Entendeu? Você vai descobrir isso agora. Não seria novidade a palavra anjo, angelos, ser usada nas Escrituras, sendo direcionada ou identificando pessoas, seres humanos, que tinham uma tarefa, uma missão, de alguma forma. Então, vamos ver essas passagens, rapidamente. Mateus 11:10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro. É assim que está na sua Bíblia. Mas a palavra é, em grego, anjo. A mesma usada aqui, em Apocalipse. À tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. É a referência de Jesus Cristo a João Batista. A palavra lá é angelos. Vamos ao segundo. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. A palavra é anjo. Ele preparará o teu caminho. Referência de Marcos, o evangelista, a João Batista. Terceiro texto. Depois que os mensageiros, e a palavra no original é anjos, de João foram embora, de João Batista, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Então, referência de Lucas aos discípulos de João Batista. A palavra anjo é usada, né? Lucas 7:27. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro. A palavra é anjo. À tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Referência de Jesus Cristo a João Batista. Lucas 9:52. E enviou mensageiros. A palavra é anjos. À sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para ali fazer os preparativos. Referência de Lucas aos mensageiros enviados por Jesus a Samaria. E por último, Tiago, capítulo 2, verso 25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias? A palavra é anjos. E os fez sair por outro caminho? Referência de Tiago aos espias enviados a Jericó. Percebe? Não era incomum o uso do termo anjos para seres humanos em missão dada por Deus. Não era incomum. A gente encontra isso na própria Escritura. A Bíblia retrata a ideia de pastores como mensageiros de Deus. Além disso, eles, os pastores, assim como toda a igreja, precisam da revelação de Deus. E essa revelação foi enviada para a igreja. E por último, as cartas, e esse é um ponto muito importante, as cartas que nós estudaremos, como nós vimos, são direcionadas aos anjos, trazendo a compreensão de que tanto eles quanto as igrejas estavam na mesma situação. Isto é, quando uma igreja foi elogiada, o anjo também estava inserido nisso. Quando uma igreja foi criticada, o anjo também estava inserido nisso por estar envolvido de alguma forma no pecado mencionado. Então, me parece e nos parece, à luz do texto e à luz do livro e à luz de toda a revelação de Deus, muito estranho e difícil interpretar esses anjos que estão à mão direita de Deus como seres angelicais. E parece, à luz do livro e à luz do Novo Testamento, além do Antigo Testamento, que esses anjos estão à mão direita do Senhor, são pastores ou líderes
das igrejas. Qual é o ensino aqui? Os pastores estão na mão direita de Cristo. Como nós lemos no capítulo 2, verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso não os diferencia essencialmente dos demais. Isso não os classifica como extraordinários, mas se aplica quanto à função, no que diz respeito ao que é importante para Deus, que é a igreja. E sugere, o texto, o cenário, sugere, esse cenário de Jesus Cristo andando no meio dos candeeiros, com as 7 estrelas nas suas mãos, sugere que ele distribui os pastores às igrejas, sugere que ele usa os pastores, que ele os capacita e usa, sugere que ele guarda e disciplina, se necessário, os seus pastores, porque é o que ele está fazendo também com as cartas enviadas para cada um desses anjos e para as igrejas. Isso tanto retira, como coloca um peso sobre nós, pastores. Não é verdade? Retira, por sabermos que é Ele quem direciona, é Ele quem estabelece sucesso na vida da igreja e no ministério. É Ele quem disciplina diante de alguma necessidade. Então, nesse sentido, a obra é do Senhor. O poder é todo dele. E por isso ele merece toda a honra e toda a glória. Mas coloca também sobre nós peso, por sabermos que se ele nos tem em tão alta responsabilidade, como devemos corresponder? Se cada um de nós responderá ao Senhor sobre a capacitação recebida e sobre o serviço a ser executado, de maneira a adorá-lo em nossos dias. Talvez por isso Tiago nos diz do julgamento aos mestres: não quereis muitos de vós ser mestres, porque serão julgados mediante aquilo que sabe, aquilo que conhece. Pois bem, as 7 estrelas representam a presença, a ação e a direção de Deus junto àqueles que têm a função de liderar a sua igreja. E nós temos esse cenário. Concluindo a introdução do livro, que prepara o que está por vir na sequência do livro, na sequência do texto, esse cenário em que Jesus é presente no meio de sua igreja. E Ele é quem coordena a sua igreja, inclusive coordena a sua liderança. Pois bem, meu irmão, minha irmã, deixa eu concluir essa introdução, chamando a sua atenção para o que nós acabamos de estudar. Jesus Cristo vive em meio à sua igreja e a pastoreia, recebendo sua adoração e serviço. Qual o valor que você dá ao ser igreja? Em que parte da régua ou de sua agenda está a igreja? Quando em comparação com, por exemplo, o seu trabalho e os demais afazeres. Infelizmente, é comum da parte de muitos priorizar o emprego ou o negócio com o argumento de que é algo essencial para o sustento da família. Eu vou lhes perguntar, é sério isso? É sério? Dispensam ao ser igreja
ao viver a igreja, nós estamos falando de igreja local, ao servir como igreja, a sobra de seus dias e esforços. Ao passo que deveria ser a prioridade, como amor a Jesus Cristo, e pela compreensão de que o Deus excelente requer nossa excelência em tudo, especialmente no ambiente de adoração em que Ele passeia, em que Ele supervisiona. Isso é real desde o início da criação. No 7º dia, Deus cessou a sua obra e colocou para o seu povo a compreensão de que no 7º dia, um dia especial, e deveria ser especial para que nós contemplássemos o Senhor, o Criador e sustentador da vida, da existência. E agora, com todo o Novo Testamento, não somente isso, mas o nosso Senhor e Salvador, com a obra completada. Como que alguém pode chamar a sobra de seus esforços de adoração ao Senhor, que deu a vida por nós? O Senhor está presente no meio de sua igreja. E Ele está presente nessa igreja. E Ele vê o meu coração e o seu coração. Ele sabe o que você pensa, inclusive você que está em casa. E por que está em casa? O Senhor sabe. E como nós estudamos hoje de manhã, Ele é bondoso, mas também há severidade. Quando nós rejeitamos a sua bondade e deixamos de adorá-lo, compreendendo tudo o que Ele estabeleceu graciosamente para nós. Ele nos transformou em igreja. Há algo mais precioso do que isso? O que você vai levar desta vida? De tudo que você vive fora do contexto da igreja? Do ser igreja? Qual o valor que você dá para a igreja? Para a convivência, para a adoração e para o servir ao Senhor na igreja local, aonde Cristo anda e supervisiona cada um de nós e também todos nós como parte do seu corpo.